Sejam bem-vindos a este DAZN F1 de análise ao Grande Prémio da Áustria, o 11º da temporada que terminou com vitória de Lando Norris. Something is stopping the car from moving forward. Game over. Sorry about that. Your call on the racing situation. Yeah, well done everyone, beautiful 1-2. Estes são os melhores momentos deste Grande Prémio, um Grande Prémio até acidentado, mas um Grande Prémio sem espinhas, uma vitória sem espinhas para Lando Norris, que ainda assim sofreu um pequeno ataque do seu companheiro de equipa Oscar Piastri, o ainda líder do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Já vamos a esse momento. Bem-vindo Lourenço Barão da Veiga, João Carlos Costa, Nuno Pinto, mas acho que poderíamos começar pelo início da corrida. Bom arranque, mas depois na curva número 3, e sempre a curva número 3, a dar-nos peripécias, a dar-nos motivos de conversa. Nuno, como dizia o Max Verstappen no incidente com o Kimi Antonelli, isto só não acontece a quem lá vai. Sim, acho que é um típico incidente de corrida, não há mais do que isso. Um rookie a ser apanhado desprevenido, entre aspas, na chegada à curva 3, os pilotos da frente dele iam em luta, ele não contou que provavelmente iam travar mais cedo do que o que ele esperava, e numa manobra evasiva, que foi a primeira coisa que ele pôde fazer, coincidiu o ter que travar e ter que se desviar dos carros da frente. Pareceu-me logo, quando vi a imagem, que tinha bloqueado as rodas traseiras pela reação do carro, e acho que foi isso que ele depois também confirmou. E foi, entre aspas, foi bom só ter levado um à frente, porque Exato. Normalmente quando acontecem essas coisas podem ficar mais. O Lawson escapou por um triz. Por pouco. O Nuno diz bem, o que acontece é que há quem pense que ele foi otimista e tentou ultrapassar. Não foi nada disso. Ele realmente estava em luta, devia estar a olhar para o lado, e de repente, quando olha para a frente, travaram mais cedo do que ele esperava. Ele, ao desviar-se, dá assim um bocado mais agressivo com o volante, e tem que travar também, e a traseira bloqueia e não tem o que fazer, e vai acertar no Max. Mas E quer o Kimi Antonelli, quer também a Mercedes não esconderam que houve ali um bloquear das rodas traseiras. O Toto Wolff veio obviamente falar também sobre o tema, disse aquilo que é evidente, não é? Que disse ao Kimi Antonelli: não gostávamos que isto tivesse acontecido. Acho que não é preciso dizer, não é? Nem é preciso dizer. Não gostamos nós de muita coisa que acontece, faz parte das corridas. Exatamente. O bloqueio das rodas traseiras acontece, que é um erro entre aspas, porque está tudo frio, aquilo pode acontecer. Agora, não gostam que aquilo aconteça, isso é óbvio que ninguém gostou. E em qualquer incidente que implique os pilotos ficarem de fora, não gostam, mas também eu diria ao contrário. Se só há 10ª corrida, não é que o rookie fez um erro que o deixa de fora, acho que é de louvar. São erros que fazem parte do crescimento, não é? Claro,
claro, obviamente. E o próprio, Nuno, e o próprio Max, logo depois daquele momento, sai do carro até de uma forma tranquila, conversa com o Kimi Antonelli, e é o próprio Max Verstappen depois, e vamos a essa declaração, que vem dizer que só não comete, um bocado aquilo que nós já fizemos referência, que é só não comete erros quem lá está, e todos nós, diz o Max Verstappen, já cometemos este tipo de erro. Yeah. I mean, sometimes that happens in racing. I think we have all made a mistake like that in our career, and I don't really take anything too personal. I'm good friends with Kimi also, and he immediately apologized. So for me, that's immediately also then case closed. Yeah, I didn't want to do anything stupid. I just wanted to try and maintain position because I had a normal start and I had a decent track position. But then when I went to brake, I locked the rear, and then I lost the car and just couldn't stop it. So feel very sorry towards my team and Max. São as palavras de Max Verstappen e também de Andrea Kimi Antonelli sobre este incidente. O Toto Wolff dizia também, não sabemos se pode ter sido aqui alguma falha, tem que olhar para a telemetria, para os dados que chegam do carro. Nenhuma. Pois não. É isto, mas qual é a necessidade de andarmos agora a tentar... É que toda a gente viu o que é que aconteceu e é absolutamente normal. Não houve falha rigorosamente nenhuma e não há mal, não vem mal nenhum ao mundo nisso. E o Max é óbvio que entende, porque já fez vários de semelhantes, e que é óbvio, não tem culpa nenhuma naquela situação, tocou-lhe a ele, como podia ter tocado a outro qualquer, e como... Lawson. Ou a mais. Exato. Ou a mais. E a mais, houve vários que se calhar tiveram a sorte de se aperceber que alguma coisa ia acontecer e decidiram logo ir por fora, mas o Max tenho a certeza que não ia... entendendo o que é que aconteceu, não é? Não é que o Kimi viesse de décima a tentar ultrapassar toda a gente e que falhasse completamente o ponto de travagem, não foi esse o caso. E lembra-me do passado, em 2014, nas 3 primeiras provas da Fórmula 3, o Max fez erros muito semelhantes a estes por ser otimista e querer ganhar posições logo na primeira volta, por isso faz parte do crescimento e não há muito mais a dizer. Não estragou a corrida, a não ser a esses dois. Por isso, é normal. Para mim, é absolutamente normal. O colégio mesmo assim deu 3 lugares na grelha ao Kimi Antonelli. Mas o colégio não faz ideia do que anda lá a fazer. Não entendi porquê. São 3 lugares na grelha para Silverstone. Para Silverstone, sim, no próximo Grande Prémio. Não faz absolutamente sentido nenhum. Mas agora, eu acho que a questão é, há qualquer toque, tem que haver uma investigação e tem que haver um culpado. Isso é o que eu acho que eles estão à procura, é ser coerentes. Mas de facto há que analisar é que às vezes o erro do piloto é tentar ser otimista ou ser agressivo demais. Aqui não foi o caso. Eu acho que foi um erro mesmo de falta de experiência, de estar ali no meio da luta, não foi propositado. Portanto, acho que também pode ser mal aplicado, mas tentam encontrar aqui a coerência e por um lado também é justo. A coerência no erro. Exato, nem que seja. Exato, a consistência pelo menos é uma coisa de louvar agora. Porque nós queremos espetáculo e ataques e lutas e tentar que se ganhem em posições no arranque e nas primeiras voltas fazem parte do espetáculo. Se cada vez, o Kimi, eu espero que não faça isso, mas se calhar chegar a Silverstone e vir ali um buraquinho, se calhar vai hesitar porque levou 3 lugares na grelha nesta, e eu acho que não faz sentido, neste tipo não faz sentido, não, é prejudicar o espetáculo. Deixa de haver ultrapassagem no braço. Parece que se esqueceram outra vez daquela questão que foi muitas vezes levantada, que na primeira volta a abordagem do colégio seria um bocadinho diferente. Muitas vezes é na primeira curva, mas aqui tem esta situação. A primeira curva também pode dar lugar a toques, mas no Red Bull Ring é a curva número 3, onde normalmente as coisas acontecem na primeira volta, e não só na primeira volta, mas na primeira volta. Portanto, não tiveram essa abertura de espírito, vou chamar assim, para não dizer outra coisa, para não penalizar o Kimi. Acho que era desnecessário, ele já estava por si penalizado. Ou seja, eles penalizaram a consequência, que é o facto do Max ter ficado fora, e não a atitude do erro, vamos chamar assim, que não é um erro. Ou é um erro, mas não é nada propositado. Bom, eu acho que está arrumado este tema. É um incidente de corrida, só acontece a quem lá anda e aos 20 felizardos que lá podem andar. Vamos então à vitória de Lando Norris. Tínhamos estado aqui a falar no Race Day de antevisão a este grande prémio, que estava a ser um fim de semana em crescendo para Lando Norris. Até brincámos um bocadinho, quer durante a transmissão dos treinos livres, quer depois também aqui em conversa com o Nuno, sobre
tinha feito bem ao Lando Norris não fazer o FP1. E foi um fim de semana em que ele limpou aquilo sem espinhas, Lourenço. Foi, ele teve bem desde que sentou no carro, teve logo rápido, consistente. Sabíamos já das corridas anteriores que é um circuito que ele estava bastante bem. Teve aqui o seu primeiro pódio. Em 2020. Teve aquelas últimas voltas em que tinha que ir buscar os 5 segundos de penalização do carro da frente e que faz as últimas 6, 7 voltas a recuperar esse tempo, que foi num ritmo incrível. Portanto, sempre se deu bem aqui. E sempre bateu aqui o seu companheiro de equipa, o Piastri. Portanto, também dá a entender que este circuito ele tinha que fazer melhor que ele e tinha que tentar recuperar alguns pontos perdidos até para chegar bem na corrida de casa, que é o próximo fim de semana. Até porque o Lando, no lançamento do fim de semana, à imprensa dizia o seguinte: já está tudo para trás das costas aquilo que se passou no Canadá, mas se há um circuito onde eu acho que é positivo, depois do erro que cometi, pilotar este fim de semana, é mesmo aqui na Áustria. Apesar de ter sido apenas aqui a Comado Nuno, o terceiro pódio que o Lando faz neste circuito da Áustria, e é a sua primeira vitória aqui. Mas foi um fim de semana limpinho. Foi muito bom. Acho que foi muito, muito bom. Ritmo inalcançável para qualquer outro piloto em termos de velocidade. Não acho que a corrida tenha sido assim tão limpinha em termos de ter sido fácil. Acho que é uma corrida muito, muito difícil e dou-lhe ainda mais mérito na vitória, porque o Piastri apertou com ele no primeiro terço da corrida. Não conseguia sair do DRS, não é? Sim. E depois, e mesmo no final, com as dobragens, com todas aquelas situações, eu acho que ele teve que andar no limite. E teve que andar mesmo no limite. E por isso é uma vitória com todo o mérito. É óbvio que há circuitos que os pilotos gostam mais, há circuitos que os pilotos gostam menos. Este claramente é um dos circuitos onde o Norris parece sentir-se mais à vontade. E por isso e sabendo que o carro muito provavelmente ia funcionar muito bem no Red Bull Ring, ele dizia isso, que era o melhor sítio para compensar os 0 pontos e o problema do Canadá, mas sobreviveu ao arranque, que era aquilo que nós também tínhamos em dúvida. Não faz um extraordinário arranque, mas defende-se da melhor maneira possível e começa aí a controlar a corrida e é um bocadinho a chave da vitória. E depois, à exceção de uma 9 e 10 que foi um bocadinho largo e que podia ter tido consequências, porque é perigoso quando se vai assim largo, porque pode danificar o fundo e perder a competitividade dali para a frente. À parte disso, e isso é uma situação motivada por ter que andar mesmo no limite, não pisou, não é? Como é que se diz? Não pisou o risco. Exato. Não pisou o risco, não fez um único erro. Podem ficar ao fundo em grande nível. E rodar, que nós vimos vários a rodarem ali, desde pilotos experientes, Alonso, Gasly, Verstappen, a fazerem um peão ali na 10, e é uma zona rápida e difícil. O Nuno dizia que não foi de toda uma vitória fácil, e não foi, porque havia um companheiro de equipa. Teve problemas, segundo o próprio. Até porque havia um companheiro de equipa que também andava sempre a pressionar. A determinada altura parecia que iam tentar, do lado do carro do Oscar Piastri, tentar uma estratégia ligeiramente diferente quando o Lando para primeiro, e depois havia também aquelas comunicações do Tom Stoller de dizer-lhe o que é preferível, é ficar a 4 segundos com o Delta ou a ficar 1,5 sem Delta. Pronto, a determinada altura percebeu-se mesmo que era para atacar a posição em pista, e é isso que queremos, e o André Stella no final da corrida também saudou isso entre os seus dois pilotos. Não foi de toda uma vitória fácil. Foi sem espinhas, mas não foi fácil. Não, eu fiquei com uma dúvida, e nós falámos isso no estúdio, no pré-corrida, sobre a escolha dos pilotos irem para uma afinação mais qualificação e depois terem de controlar na corrida. Eu não sei se o tempo do Lando Norris na qualificação, para além da volta ter sido extraordinária, não era de um carro que estava muito bem, com mais asa até, e estava muito bem com o depósito vazio, e ele fez de facto um aproveitamento ótimo disso na qualificação. E depois na corrida, sobretudo no primeiro stint, não parecia um carro tão eficaz. Estando no ar limpo, acho que ele jogou um pouco nisso. Eu vou ter ar limpo se conseguir ficar na frente, vou apostar aqui um pouco mais de apoio, a possibilidade de gerir o DRS talvez não seja impossível de o fazer, e
ele conseguiu isso com um problema adjacente. Segundo o próprio disse, ele estava com alguns problemas na gestão de bateria, na entrega da bateria. Não tendo DRS, com o Piastri com DRS, ele tinha de usar a bateria de forma mais concludente para poder ter o mesmo ritmo ou parecido com o do Piastri quando estava com o DRS nas retas. E acho que ele fez isso bem. Depois há aquela situação, para mim, em que o Piastri estraga um bocadinho a tática de corrida, que é quando falha a travagem. Curva 4. E acaba por destruir os pneus. Percebe que ao fazer mais 4 voltas, talvez o erro do Piastri tenha sido esse. Ele devia ter vindo logo às boxes e talvez não tivesse perdido tanto tempo, que ele perdeu o tempo que ele ganhou com os duros, ainda que o Norris tenha estado muito bem com os duros, acabou por ser idêntico ao tempo que ele perdeu naquelas 4 voltas que ficou em pista e, sobretudo, o segundo ponto 3 que perdeu na volta de entrada e na volta de saída. Não repetiu isso depois na segunda paragem e até foi mais célere que o Lando Norris a fazer a volta de entrada e da saída, mas Lando Norris, geriu bem todos os fatores da corrida e acabou por ter, no meio de tudo isto, uma estrelinha de campeão, aquela situação do Colapinto, quando o Piastri na final da corrida já estava outra vez a menos de 1 segundo, já estava outra vez na zona de DRS, que o Colapinto obriga o Piastri a ir para a relva, sujou os pneus. Portanto, tudo isso acabou por o ajudar. Mas eu acho que ele fez, de facto, uma belíssima corrida. Uhum. E as primeiras paragens da McLaren não foram famosas, nem para um, nem para outro. Ora, no final da corrida... foram piores para o Piastri, não é? Acho que foram piores para o Piastri. Sim, foram piores para o Piastri. Do tempo houve ali um segundito, 1 segundo e meio. Foi mesmo a volta de entrada e de saída. Na volta de saída, obviamente. Stop, claro, é? na saída tem isso. No mas ele na volta de entrada perdeu quase 1 segundo para o Lando Norris, porque os pneus já estavam mesmo muito perto do limite. Eu acho. A pergunta faz todo o sentido. Aquela pergunta estratégica faz todo o sentido, mas com a McLaren não querer pô-los diretamente em luta. Completamente de acordo. E isso entende-se. E naquele momento o Piastri, que não para logo a seguir, que era quando devia ter parado, quando a paragem do Norris não é brilhante, era aí a janela de oportunidade para logo. E aí acho que a equipa não quis correr o risco de ter os 2 carros a sair, um a sair do pit ao lado do outro, e isso eu entendo perfeitamente. E ele ali, depois diz, eu prefiro ter uma desvantagem maior, que eles na altura falam em 4, não é? Sim. E ter um delta de diferença de pneu. O problema é que quando ele sai da box, eu lembro-me que ele estava quase a 7, a mais de... Eram 6 segundos. 6 qualquer coisa, sim. Pois, ele recupera, e isso faz uma diferença grande. Ele recupera e gera muito bem depois, na parte final da corrida, gera melhor, na minha opinião, que o Norris, a questão do travo. Podemos dizer, teve mais sorte, encontrou... É ser mais fácil ser o segundo. Exato. Também. Porque estão à espera já que vem outro. Os outros já estão habituados, que vem lá um, não é? Verdade. E eles tiveram de ultrapassar muita gente. O que eu me surpreende, e isso gostava só de referir rapidamente, é, de acordo com aquilo que tu disseste no início, é o oposto, que é a facilidade com que o Piastri conseguiu manter-se perto do Norris aquelas voltas todas. E isso denota um monolugar muito eficiente em ar sujo. Sim. E um carro do Piastri muito bem afinado para conseguir manter o ritmo. É óbvio que ganha... Bem afinado para a corrida. Também ficaste com essa ideia que o carro dele estava melhor para a corrida do que esteve na qualificação. Mais fácil de guiar, com o depósito cheio. O Norris, de vez em quando, ali naquela sequência 6, 7, onde eles de facto faziam a diferença durante a qualificação. Eu acho que é o contrário do que nós falávamos, que é o Piastri foi com mais asa para a corrida, contanto que ia estar no cone. E depois tinha o DRS para o ajudar, porque a maneira como ele aguentou os pneus até à tentativa falhada e até bloquear a travagem é muito, muito surpreendente, porque foram muitas voltas ali em ar sujo, e quase que resultava, porque se ele tem passado para a frente, seria muito difícil ao Norris depois inverter a situação, mas foi uma parte interessante da corrida. E o facto da corrida ter sido, os dois não tiveram um momento de pausa, essa é a parte engraçada deste grande prémio, não deu para descansar, foi sempre ao ataque. Sim, e o que chateia todos os outros é percebermos que eles parece que andaram a corrida toda ao ataque. Exatamente. E isso mais ninguém consegue fazer. Por isso é preocupante. Essa gestão de pneus até surpreendeu, não é surpreendeu, mas o Christian Horner lá vai outra vez falar sobre a gestão de como o McLaren trata bem os pneus mesmo em ar sujo e em constantes ataques.
O que é, como diria o outro, what's new, para ser quieto. Exatamente. Vamos só às declarações dos dois pilotos no final da corrida, sendo, já tocaste aí num ponto, João, e o Nuno agora falava também que poderia ter sido difícil ao Lando Norris caso o Oscar Piastri tivesse passado para a frente. Há esse momento na curva número 4, que imediatamente Oscar Piastri percebeu que foi um bocadinho longe demais. Yeah, I mean, I'm just happy. I'm happy for today. Happy to get the win. But it was a good battle, with Oscar today. Tricky first stint, with him always being close and in the DRS. I can never get the battery up, and I can never use it to defend much. So I was a bit stuck. But as soon as I got the first pit stop out of the way, I could control things a bit more, and I was a bit more happy, So yeah, still a difficult race. Not an easy one for sure, but one where I maybe was a bit more comfortable than it looked on the outside, and I defended when I needed to. Oscar got ahead of me at one point, but I covered it well and got the switch back and did everything I needed to do. Yeah, it's never ideal when you lock up. It was very close, but yeah, I mean, I think I judged just about early enough that I wasn't going to be able to make the move and try to get out of it. So yeah, it was a hard battle, that's for sure. We were pushing very, very hard out there, and yeah, it was a good race. Estas são as palavras dos dois pilotos. Vamos também às palavras de Andrea Stella no final da corrida sobre esse momento, sobre a corrida dos seus dois pilotos, mas também sobre esse momento. Well, we are very proud of our two drivers, first of all for how fast they are, and then for the way they raced. We want, we are here to race, we let them race and try to achieve their own ambitions and aspirations, as long as we do that within our principles and approach, which is not only the team principles and approach, but is also theirs. And today they did it very well. There was only a situation in corner 4, if anything, where Oscar locked the tires. We gave him a bit of feedback that was a bit too far. And when Oscar crossed the line at the end of the race, he immediately came on the radio and said, sorry for that situation. My responsibility, but it's all good. And it is all good. A declaração de Andrea Stella, e nós tínhamos ouvido. O Tom Stoller não é imediatamente, mas o Tom Stoller abriu o rádio e deu conta ao Oscar Piastri de que aquilo que se tinha passado na curva número 4 foi além daquilo que a equipa quer. Mas, uma vez mais, e isto é um bocadinho como a história do Kimi Antonelli, só acontece a quem lá está e a quem está a atacar posição. A equipa quer uma coisa, mas nós queremos outra. Se me dão essa oportunidade eu não vi nada na curva 4 do Carlos. Não tem isso. Pá, então deixem de ser meninos. Exato. Nós queremos é aquilo. As rodas bloquearam. Sim, senhor, ele tentou e fez muito bem, porque ele pressentiu que aquela era uma oportunidade de ouro e que se não conseguisse mas otimista ali. Foi, é verdade, mas ele tinha de tentar qualquer coisa. O carro estava a funcionar bem, como o Nuno disse, no ar sujo, e de facto aí os McLaren já tinham mostrado isso em outros grandes prémios, mas acho que neste, de facto, porque são os dois McLaren, um atrás, ou um lá à frente e o outro atrás, e a rodarem sempre juntos, e ele tinha de tentar qualquer coisa, e viu ali meio buraco, e foi. Falhou, sim, bloqueou as rodas, sim, não tocou em ninguém, não prejudicou ninguém, a não ser ele próprio. Mas se não deixarem o Oscar Piastri e o Lando Norris também fazer isto, então não há batalha pelo título de pilotos. Pelo título de construtores já percebemos que não vai haver muita. Sim. Mas pelo menos deixem então a batalha pelo título de pilotos, porque o resto já está tudo um bocadinho anos-luz, não é? Não, desculpa, Lourenço. Eu até nem acho que tenha sido nada de especial. Não foi porque correu bem, não é? Não foi porque correu bem, mas aquilo acabou por estar perto. No fundo, se calhar o que a equipa quer dizer é vamos evitar o que aconteceu no Canadá. Depois do Canadá, exatamente, e logo depois do Canadá. Sim, isso tudo bem. Agora, pareceram as tentativas bastante moderadas até, acho que, e é óbvio, eu estou aqui do lado de fora que para nós até era bom que eles tivessem tocado, tá? É óbvio, para claro. Nós em geral, todos os que não sejam McLaren a disputar aquela corrida. Agora, isto vai acontecer mais vezes, o que aconteceu no Canadá, em condições normais vai acontecer mais vezes vai ter que acontecer durante o ano, e não há drama nenhum. Haveria muito mais drama naqueles anos em que há dois
em que há mais do que uma equipa a lutar abertamente pelo título, e aí sim os companheiros de equipa não se podem de maneira alguma prejudicar ou prejudicar até em termos de perder tempo durante uma corrida em lutas entre eles. Como nós temos isto e temos dois pilotos se calhar tão igualados em performance, queremos todos que eles lutem e que se houver um toquezinho de vez em quando, acho que não... Primeiro, não temos que estar a passar horas a discutir porque faz parte das corridas. Segundo, os comissários não têm nada que se meter. As equipas têm, como é óbvio, porque têm interesses superiores e eu aí entendo, é muito chato teres 1000 e tal pessoas a trabalhar para depois 2 dos seus elementos estragarem o trabalho de todas essas. Mas, por outro lado, faz parte do espetáculo das corridas. E por isso, sendo como foi aqui e até como foi no Canadá, não acho que se esteja a ultrapassar nenhum limite do que é razoável. Já vimos muito pior entre os companheiros de equipa. Sim. Mas sabes que uma das coisas que eu gostei neste grande prémio, ainda voltando à McLaren, foi a forma como a McLaren acabou por dar alguma liberdade aos dois lados da garagem na decisão tática das corridas. E isso agradou-me. Essa foi a parte que me agradou. Não houve uma ordem superior. Deixaram aos dois engenheiros, aos estrategas que trabalham com cada um deles e aos pilotos, obviamente, a decisão de quando vir para as boxes, de quando parar, abrindo teve várias possibilidades para que isso fosse feito. Essa parte, para mim, foi o que eu gostei mais. Sim, é o que nós achamos. As comunicações que nós ouvimos deixam entender isso. Não houve nenhuma comunicação. Eu se visse o Piastri a parar 2 voltas antes de fazer a tentativa do undercut ao Norris, concordava com tudo o que tu disseste. Mas isso não vimos. Mas vemos ele a querer estender o stint. E foi uma decisão dele, não é? Porque é a segunda opção que não é ótima. Mas não. Mas isto não é uma crítica, João. Não é crítica. Está estabelecido. Quem está à frente tem prioridade em paragem. Exatamente. Quando é que é parar. Isso é uma decisão base e quando está em causa uma luta entre dois companheiros de equipa. Tudo seria diferente, como tu dizias, se pelo meio tivesse um piloto da Ferrari ou um piloto da Red Bull ou vários, a decisão seria completamente diferente. E acho eu que só digo a total liberdade de estratégia que tu estás a indicar que parece que houve, e houve um bocadinho, eu só concordava a 100% se tivesse visto o Piastri tentar fazer um undercut numa das paragens. Certo, mas isso não vimos. Isso não vimos. Está liberto a estratégia e a maneira de... Mas há dentro de algumas regras. É o que eu acho. Mas sabes que eu durante a transmissão e antes da primeira paragem e sobretudo depois daquela situação da curva número 4, eu disse isso. Vamos ver, em condições normais o Piastri não faz o undercut ao Lando Norris porque o Lando Norris está à frente. Mas vamos ver se há hipótese de ele fazer. E sabes que eu, naquela ocasião, fiquei com a ideia, e aí o engenheiro do Lando Norris também foi rápido, a chamá-lo rapidamente para as boxes, exatamente porque haveria a tentação por parte do campo do 81 de trazer o carro imediatamente para as boxes, até porque havia a questão dos pneus. Sim. Não sabemos mais. Não podemos dizer que havia liberdade ou não, mas mesmo assim... Isso ia dar uma barraca descomunal. E ainda dava alguma barraca descomunal. Mas a verdade é que houve alguma liberdade e acho que foi a primeira vez que nós, do lado de fora, não ouvindo tudo, obviamente, sentimos que havia alguma liberdade. E isso também tem muito a ver com o facto da McLaren, nesta altura, pressentir que o título de construtores é difícil de perder. Há que dizê-lo, eles têm os mesmos pontos, menos um, do que a Mercedes e a Ferrari somados. Portanto, já tem um avanço, ainda nem chegámos à metade do ano. E se calhar isso vai permitir aos pilotos poderem lutar mais individualmente e pensando menos no bem da equipa, ainda que a equipa queira ganhar todos os grandes prémios, obviamente. Isso pode ser uma luta que fica um bocadinho mais lá para a frente, para o último terço da temporada. Já falaste aí sobre a situação de Oscar Piastri com Franco Colapinto e nós imediatamente dissemos na transmissão, e creio que não erramos a dizer, o Colapinto não se apercebeu que o Piastri ali vinha, quando há essa situação em que o Piastri inclusive tem de ir à relva com os 2 pneus do lado direito, embora o Oscar Piastri, num momento um bocadinho mais de desabafo, tenha aberto o rádio e tenha dito ao Tom Stollard isto. Good lap, possibly last lap was purple. It still made us fun to but maybe all these years later, huh? Este é o momento em que Oscar Piastri
é um bocado em tom de brincadeira a dizer os Alpine, ao fim destes anos todos, ainda me querem travar a carreira. Tinhas ouvido isto, Nuno? Não tinha ouvido, mas tinham-me mandado já e acho muita graça. Não? Especialmente a presença de espírito quando está ali a dar tudo para tentar ganhar a corrida e perde a corrida, porque naquele momento já estava um bocadinho mais perdida, e ele ainda ter a presença de espírito de fazer a associação com alguma graça, acho que, olha, eu fiquei a gostar mais dele. Achava que ele era um bocadinho pão Muito sem sério, sal, não é? muito Sempre sério. igual, não, sempre igual. Porque é essa a ideia que nós tem temos. ali, Sabes que eu não, tem um humor bem seco, Já- bem engraçado. Aprendeu Acho com a que- mãe. já não Aprendeu sei com a qual mãe. foi o dia em que Não, a mãe é absolutamente hilariante. Não, a mãe é no hilariante. Twitter. houve uma... E houve ele, um- pelos vistos, tem ali uma parte também boa nesse aspecto, e é verdade, e o Colapinto não o viu. Não. Podia Não, ter está em dado luta. cabo da O Colapinto está em Não. luta, não, na altura não Não consegue. Não viu. Estava a olhar para o outro lado e a Exato. tentar ver, e nunca pensou que o outro Não, tinha eu- metido ali eu- por dentro. Aí eu E correu bem. aí tem que ser avisado no rádio que engenheiro. o engenheiro tem que avisar. Sim, sim. É um facto. Sim, mas como estava em luta, se calhar também, pá, por isso é que a corrida não foi fácil nem para os líderes. Este circuito é complicado nesse aspecto. E depois eles começaram nas dobragens, as dobragens parecendo que não, Muitas também, dobragens. também dificultaram. Aliás, Dobragens a pessoal que estava em luta. sim, Exatamente. sim. Exatamente. Aliás, Que é essa a guerra. Nuno, na penúltima volta, na última volta, aliás, nós temos a batalha do Fernando Alonso com o Gabriel Bortoleto. Já daqui a instantes vamos ouvir também as declarações do Fernando Alonso, em que os dois estão em batalha por posição. E o Lando Norris teve de os passar. E o Alonso até diz isso mesmo. Diz, Sim, que, sim, sim. diz que foi à custa do Lando que conseguiu manter aquela conseguiu manter posição. aquela Se não posição. tinha como- Sem as dobragens ele não o aguentava. Aos dois Sauber até. Pronto, jogou bem com isso. Avancemos então para a análise à corrida da Ferrari. Até o truque está em não ter Frederico Vasseur no paddock, é? Não. Terceiro e quarto lugar. Estou obviamente aqui a brincar, mas terceiro e quarto lugar foi um fim de semana positivo para a Ferrari, ainda que para a Ferrari mais Apesar da positivo distância. teria sido ganhar. Exatamente. Não deixa de ser uma distância muito grande, não é? Não deixa. Mas isso, isso Mas era uma para eles clara e para todos, campeonato. mas ficaram a segunda melhor equipa. Acabaram por ter um bom fim de semana, melhor resultado do que o próprio ritmo em comparação aos McLaren, mas acaba por ser uma muito boa operação, acho eu. Sim, mas eles estiveram ali numa terra de ninguém. Nós vamos pensar, será que o Red Bull do Max Verstappen conseguia entrar nesta batalha, que os McLaren não me parece, mas pelo menos na batalha com os Ferrari? Se calhar sim. Os Ferrari fizeram uma corrida sozinhos e depois acabou o Charles Leclerc normalmente e naturalmente levar a melhor sobre o Lewis Hamilton. Não há muito a dizer sobre a corrida do Ferrari. Os pilotos estavam satisfeitos porque acharam que o fundo plano lhes facilitou a vida e que era uma boa base de trabalho para quando vier o resto da evolução do carro para Silverstone. Vamos acreditar que sim, e esperemos que sim, para aumentar o espetáculo. Foi uma corrida deslumbrante? Não foi, mas é mais um pódio, é mais um quarto lugar. O Hamilton só tinha feito um quarto lugar este ano. Portanto, no meio de tudo isto, o que eles podem dizer é assim: os Mercedes ficaram anos-luz de nós e andaram a lutar em termos de ritmo com os Sauber e também em termos de classificação com o Lawson e com o Alonso, que usaram muito bem aquela situação de parar apenas uma vez. Foi um belo truque, mas isso depois gostava de ouvir o Nuno sobre isso. Já vamos ouvir o Nuno sobre isso, mas já que falaste aí na história do fundo plano, Charles Leclerc estava mesmo satisfeito no final da corrida. It's a good step forward. I mean, we've had another upgrade this weekend, which I think helped us to close a little bit the gap to the guys in front. We knew that our race car is better than our qualifying car. Again, today was a little bit the case, but still the McLaren is on another level still. So we need even more upgrades to try and close the gap, but I know that the team is working extremely hard and some are coming. Don't know when exactly, but hopefully as soon as possible, and hopefully that will help us to close the gap even more. Embora, obviamente, e como dizia o piloto monegasco, queira mais. E quer sempre mais, Nuno. Mas um pódio é sempre um pódio e há que valorizar que a Ferrari foi o melhor dos outros. E em muitas corridas este ano não foram. Por isso eu acho que foi um passo em frente da equipa. Acho que o fundo parece ter tornado o monolugar um bocadinho mais fácil de pilotar. E isso ajudou a ambos os pilotos e ajudou até que a diferença entre eles
fosse mais curta do que é habitual. Obviamente o circuito também assim o proporciona, mas vi ambos os pilotos pareceram mais confortáveis com o carro, um bocadinho mais competitivos. Não, de maneira nenhuma conseguiam chegar ao McLaren, e fica a dúvida em relação ao Red Bull, mas eu acho que iam lutar. Pelo menos iam lutar com o Red Bull para o último lugar do pódio. Por isso acho que é um bom fim de semana para a Ferrari e dá bons indicadores para as provas que se seguem. Agora vamos ver se comprova mesmo isto, que estes bons indicadores que eles deixaram aqui na Áustria, mas eu concordo com o João em dizer de maneira nenhuma foi deslumbrante, mas acho que também não foi deslumbrante para nenhuma equipa, a não ser a McLaren. Sim. Por isso. Isso é um facto. E os Ferrari geriram muito bem os também. duros. É interessante, as voltas com os duros eram bastante boas. Na comparação direta com os McLaren, e não podemos dizer, os McLaren já estavam a fazer uma gestão. Não, eles estavam sempre em batalha. Portanto, o Charles Leclerc sobretudo, mas também o Hamilton a determinada altura, conseguiram algumas voltas com os duros bem interessantes em termos de ritmo. O resultado final é um pódio. A Ferrari é a equipa que mais vezes foi a segunda equipa em grandes prémios, foi mais ou menos em metade dos grandes prémios até agora. E em termos de campeonato até está em segundo lugar outra vez, nos construtores. Portanto, não foi um fim de semana deslumbrante. E andaram em ar limpo. Também, essa é a dúvida. Fizeram o trabalho Essa é a deles. dúvida. Se tivessem tido luta direta, seriam igualmente eficazes. Mas fizeram o possível dentro de um fim de semana em que a McLaren estava no... Eles fizeram o Grande Prémio da Estíria e a McLaren fez o Grande Prémio da Áustria. Estavam lá no Grande Prémio só deles. Sim, estavam uma semana à frente. Sendo que estamos a falar da Ferrari, porque a determinada altura os dois pilotos desapareceram da transmissão, porque tínhamos mais lutas lá para trás, tal como desapareceram os dois da frente. Tínhamos lutas mais intensas lá mais para a segunda metade da tabela, digamos, mas também houve outro piloto que desapareceu do mapa, que foi o George Russell, que ficou ali também a fazer a sua corrida. Também mais um na terra de ninguém, longe da Ferrari, longe de quem estava para trás. Dificuldades também, eu acho, da temperatura, aquilo que nós falámos sempre. É um carro, e ele avisou. Ele avisou. Mas o Russell também avisa sempre pelo negativo, não é? Ele tem um bocadinho esse espírito que joga sempre pelo seguro e o carro não é bom, mas vamos tentar dar aqui a volta, trabalhar. Mas a verdade é que o carro realmente com o calor não funciona como, não tem uma boa performance. E desta vez, para além da questão das temperaturas da unidade motriz, foram também os pneus que deram de si. Portanto, o sobreaquecimento dos pneus não ajudou nem pouco mais ou menos os Mercedes, e por isso mesmo eles optaram por uma tática em termos de corrida ligeiramente diferente, com os dois duros e um médio só, porque eles pressentiram que o desgaste dos pneus é muito grande, o que pode levar àquela ideia que é a Mercedes talvez seja a equipa que nesta altura do grupo de frente esteja com mais dificuldade de fazer, eu não gosto da palavra, ainda que no regulamento de 2026 ela exista, arrefecer os pneus, vai ser proibido arrefecer os pneus. A Mercedes parece, sobretudo quando a temperatura ambiente é mais elevada, ter ainda mais dificuldades, para além da gestão das temperaturas da unidade motriz, que a McLaren faz. As outras equipas que têm motores Mercedes têm um pouco mais de dificuldades. No fim de semana, que para o lado da Red Bull, e já falámos aqui de Max Verstappen, também já tínhamos, durante o fim de semana, falado sobretudo sobre a má qualificação do Yuki Tsunoda. O melhor da esfera Red Bull até foi o dispensado, ou melhor, o piloto que trocou, Liam Lawson, por todas as circunstâncias da corrida e por Max Verstappen ter abandonado, eventualmente. O melhor resultado da carreira para o Liam Lawson. É o melhor resultado da carreira para o Liam Lawson. Foi um fim de semana para esquecer, para a esfera Red Bull em casa. Foi 77 grandes prémios seguidos a pontuar e acabaram. Eles iam à procura de um recorde da Ferrari, do início da década anterior, entre 2010 e 2014, houve 80 ou 81 grandes prémios consecutivos a pontuar. O Max ficou logo na curva 13 e o Tsunoda mais uma vez... O Tsunoda levou 2 voltas. Esteve para esquecer, teve alguns problemas, deu o toque, há a mudança da asa, depois dá mais um toque, pelos vistos houve alguns danos na parte dianteira do monolugar, uma passagem na parte dianteira do fundo, uma passagem mais forte em cima de um corretor, portanto o carro nunca esteve em condições, mas a verdade é que desde os treinos o Tsunoda estava um bocado, desde a qualificação, o Tsunoda estava um pouco fora de ritmo, para não dizer muito fora de ritmo, e este resultado, com o abandono do Max tão cedo, deixa a Red Bull numa posição de talvez a maior derrotada do fim de semana. Não
há outra maneira de olhar para o assunto, pese embora o Max tenha tido culpa zero naquele abandono logo na primeira volta. Nuno, fazendo aqui uma análise também àquilo que foi a corrida, não só do Liam Lawson, mas já te ouvimos sobre a Ferrari. George Russell tinha avisado no início do fim de semana que com as temperaturas a subir ia ser mais difícil. Ele até foi o mais rápido no FP1, mas curiosamente foi das sessões em que se registrou uma das temperaturas mais baixas. E isso teve influência na corrida do George Russell este fim de semana. Sim, não há muito mais a dizer. Exato. O Russell como sabia que ia ser muito difícil ter um bom resultado com as temperaturas que se esperavam para domingo e maximizou também os pontos dele. Eu acho que se antes da corrida ou no sábado lhe dissessem que ele ia marcar os pontos correspondentes ao quinto lugar, ele assinava logo. Sim. Por isso... Isto tudo, de facto. E ele está a 9 e ele já só está a 9 do Max Verstappen. O problema é ter ficado mas essas contas, isso é para mais para o fim. Sim, é para o terceiro, não é? E alegadamente há a cláusula e não sei o quê. E se o Max Verstappen chegar agora ao meio da temporada e não estiver nos 3 primeiros, pode ir para a Mercedes ou para outra equipa qualquer. Para a Aston Martin também já sabes o que é que choca um bocadinho? É que para a Ferrari, se calhar. Se calhar também. Se calhar pode haver um lugar em para Alpine? Para Alpine vai o Bottas. Para Alpine não, agora para dizem que vai o Bottas. Não, ainda este ano vai o Bottas. É a última novidade do paddock. Isto é preciso dizer umas coisas no caso da Alpine. Mas a mim choca mais o Mercedes ter ficado 1 minuto e 2 segundos num circuito com estas características. É um dos grandes produtores. Basicamente houve uma volta. E isso é que é o lado, o Nuno fala bem, ele tem 10 pontos e assinava de certeza absoluta, mas ficou quase a uma volta dos McLaren. E isso mexe. De certeza absoluta, o George Russell, quando chegou ao Red Bull Ring, não esperava ficar a uma volta, ou quase, do melhor McLaren. Depois de um grande fim de semana, não é? Sim, sobretudo depois de uma vitória, em que o carro mostrou um ritmo. E fica a ideia outra vez, e já tínhamos todos essa ideia, que se há carro entre o grupo de frente que está muito circuito dependente, até mais se calhar que o Red Bull é o W16, que é extraordinário em algumas ocasiões e menos bom noutras ocasiões. Por exemplo, eu estou para ver o que é que vai acontecer em Silverstone, porque eles em Silverstone no ano passado fizeram uma exibição e tanto. Não é? Fizeram 1-2 na grelha, o Hamilton acabou por ganhar o grande prémio, até podia ser o Russell a ganhar o grande prémio. Portanto, será que é possível com o W16 fazer o mesmo? Estar calor. Só que vai estar muito mais calor. Não é? Pronto, e é outra vez a questão das temperaturas. Calor também atingiu Silverstone. Mas é interessante, porque a temperatura de pista em Montreal não era esta, obviamente, mas também não era tão baixa quanto isso. E os pneus sofreram menos. É um circuito muito diferente, características muito diferentes. Muito diferentes, a começar no asfalto. Este é o asfalto. Sim, exatamente. Com muito mais aderência, muito mais rugoso até do que o circuito de Montreal. Portanto, ele está, o W16 está muito dependente do circuito. E esse é o maior problema para os pilotos da Mercedes. Parecia no início da temporada que era capaz de ser um carro all-around, e lembramos que o Russell faz pódios nas 3 primeiras corridas, e de repente deixou de o ser. Não é que o carro tenha perdido competitividade, mas parece que quando chegou aos circuitos mais normais, nota-se mais a diferença de uma pista para outra. O último piloto que foi dobrado por Lando Norris, e só por Lando Norris neste caso, neste fim de semana, foi Fernando Alonso, que fechou o fim de semana na 7ª posição. Teve a tal batalha intensa com o pupilo Gabriel Bortoleto, o professor e o pupilo a batalharem os dois, e depois cruzaram-se na zona de entrevistas. E lembram-se da famosa conta do jantar do George Russell com o Alex Albon? Desta vez foi o Fernando Alonso, ainda que tenha sido por um motivo diferente. No, pago yo la cena. Pago yo la cena. Yes, with a bonus. Yeah, the bonus. Yes. Gracias a Norris, porque yo pensaba que no me podía defender de Bortoleto porque venía mucho más fuerte y justo llegó Norris, bandera azul para Bortoleto, bandera azul para mí y acabó la carrera. Así que sin esa bandera azul hubiese sido imposible. A boa disposição de Fernando Alonso e também de Gabriel Bortoleto. Nuno, tu se perguntasse também se no sábado se assinavas um 7º lugar, assinavas imediatamente. Que corrida! 6 pontos. Assinavas e ainda punhas uma nota em cima, não era? Exatamente, sim. Grande corrida.
tudo o que podia ter corrido bem correu, também há que ter, e o Fernando tem essa noção. Há ali 2, 3 momentos claramente chaves na corrida em que se as coisas não têm corrido para o lado dele, ficava fora dos pontos, e uma delas é ter tido o Lawson à frente da corrida toda, e um Lawson que também temos que dizer que fez uma grande corrida e tinha muito bom ritmo, e não fez um... Eu estive a ver o on-board do Alonso a corrida toda e não me lembro de ver um erro do Lawson, por isso faz uma extraordinária corrida, e essa extraordinária corrida do Lawson ajudou em muito o piloto da Aston Martin, porque ele conseguiu andar sempre no Condar, no DRS e no Condar, que lhe fazia ganhar tempo nas retas que precisava. Ainda são 3 zonas, não é? Sim. E depois o Lawson era rápido o suficiente para não o prejudicar no resto do circuito. E foram ali os dois em comboios, estilo a fazer trabalho de equipa, e conseguem acabar em sexto e sétimo, não é? Que é um resultado inesperado para os dois, mas se calhar talvez até mais para o piloto da Aston Martin. E há uma altura em que quando das paragens na box o Alonso perde o DRS e começa a cair em tempo e começam a apanhá-lo os pilotos que vêm atrás, e depois um dos Alpine, não tenho a ideia que é o Colapinto, que estava ali naquele momento, não era, e ainda tinha que fazer a sua paragem, estava fora, e ao entrar na box sem que é o normal, o Lawson apanha-o mesmo naquele ponto de entrada na box que tem que abrandar muito na curva 9, e com isso o Alonso, ele perde 1,5 segundos, e o Alonso volta a ficar dentro do DRS, e foram mais 30 voltas assim. E se aquilo não tem acontecido, eu acho que se começava a andar para trás, porque ia perder aquele comboiozinho, aquelas meio segundo a 6 décimas por volta que o DRS lhe estava a dar. Agora, mérito também dele, que aguentou-se ali de uma forma extraordinária e nem sequer tentou ultrapassar, porque percebeu que não fazia sentido. O melhor era continuar ali no ritmo do Lawson. E depois eu acho que a gestão das últimas voltas é fenomenal. É de rato velho mesmo. E ele consegue usar o Norris e as bandeiras azuis da melhor maneira possível para sobreviver ao ataque do Bortoleto, e até ter o DRS quando o Norris o dobra. Sim. É muito bom. Muito bom e é muito bom de ver. Porque é mesmo o que diz o Nuno, é de rato velho, porque quando o Norris está a ultrapassá-lo, ele diz, ok, vou-te deixar ultrapassar, mas num ponto de detecção de DRS, que é para poder vais-me ajudar. Então passámos um bocado a brincar com aquilo que o Fernando Alonso tinha dito em Imola, passámos do piloto mais azarado do mundo para o piloto que fez um corridaço. Não é sorte, é para um piloto que fez um corridaço, e obviamente que o Nuno também disse... Demorou a chegar aos pontos, mas agora parece que ganhou o gosto. E tudo o que tinha que correr bem, correu este fim de semana para o Fernando. Não sei se o Nuno sabe, mas o Liam Lawson no final da corrida trocou umas impressões com o Fernando Alonso e estava convencido que o ritmo do Fernando Alonso era melhor do que o Racing Bull. E dizia ele, eu tive de andar, e o Fernando Alonso, não, eu não tinha ritmo, mas o teu DRS estava-me um gozo e dava-me ali uma velocidade máxima que foi... Ele próprio admitiu que não tinha ritmo para passar o Racing Bull, se calhar não tinha ritmo para suster os Saubers, tudo aquilo. Se o final da corrida não tem sido o que foi, eu não vejo como é que o Fernando conseguiu suster os Saubers. Os Saubers estavam a ganhar 1 segundo por volta, naquelas voltas finais. Sem as bandeiras azuis, mesmo com DRS e com o que valesse, nós já estávamos a contar que não ia dar. Ia ficar em nono. Mas se há circuito que é bom para andar atrás aqui no DRS é este, porque é um circuito curto, só tem que se fazer basicamente 3 curvas, manter-se 3 curvas no espaço de 1 segundo, porque depois há 3 zonas de DRS que dá para acompanhar e recuperar. Portanto, aqui, mas essa gestão foi bem feita. Foi feita de uma maneira muito inteligente, e o Lawson ajudou, porque estava a andar bem. Exato. Também. Mas foi giro agora. E pronto, e depois até é engraçada a luta dele com o discípulo dele e ver-se que luta mesmo até ao fim, independentemente de quem seja. E acho que, por outro lado, o Bortoleto muito, muito bem também, todo o fim de semana. Grande corrida. E mesmo na tentativa que fez, acho que espetacular. E o Nico Hülkenberg veio do último, convém não esquecermos, não é? O Nico acaba em nono, vem de último,
É verdade que houve desistências e houve peripécias ao longo da corrida que ajudaram, mas o ritmo de corrida dos dois Sauber é muito bom. E sobretudo naquele Muito final de bom prova, não só eles, há uma determinada altura que só os McLaren que andavam mais depressa que os Sauber, Sim. o que é interessante. Verdade que os E Ferrari com não. estratégias diferentes. E com Por isso estratégias aquilo era mesmo diferentes. ritmo. Exatamente, era Funcionou mesmo ritmo, exatamente. Portanto, é de salientar, apesar do resultado ser parque, ainda que eles não faziam um resultado com bem, dois mas a foram pontuar desde o Marcaram Qatar em 6 pontos 2020. também. Mas foram os primeiros Não acontecia. Se formos à Sauber, Do não Bortoleto. acontecia desde 2018. E Alfa foram- Romeo tinha feito e foram os primeiros pontos do Bortoleto no Campeonato do Mundo de Fórmula 1, Sim, sim. o que também é de salutar. 20º brasileiro. a pontuar. Maximizou aquilo que tinha conseguido conquistar no sábado com a qualificação. Exatamente. Teve mérito, não foi na sorte, foi mesmo. Estratégias diferentes. A estratégia do Hülkenberg correu maravilhosamente também, não é? Mas não foi só a estratégia que foi boa, foi ele que executou a estratégia. Os dois, acho que sim. E é aquilo que pronto, houve só 2 pilotos que foram para a estratégia de uma paragem e só resultou porque foram em comboio e exato. tiveram ar livre quase o tempo todo e assim, trabalharam para a sorte que tiveram, isso que eu acho sempre. E por outro lado, tiveste aquela outra parte que era quem decidiu fora do top 10, como nós esperávamos, quem decidiu arrancar de macios deu logo de caras que ia para 2 paragens. Então toda a gente sabia o que é que eles estavam a fazer, se bem que foi uma escolha estranha até e um bocadinho arriscada, mas que acabou por não resultar para ninguém, não é? Acho que ninguém que tenha arrancado de macios chegou ao pódio. Não. Não ao pódio, desculpa, aos pontos. Aos pontos. O Ocon faz uma boa corrida também. É uma corrida discreta O e Ocon acaba... faz em décimo. Faz uma corrida ao Ocon. Quando A não ser o Hülkenberg. O Hülkenberg não arrancou de macios e parou cedo. O Já Hülkenberg... Sim. O Hülkenberg Mas arrancou de pronto, macios. é uma estratégia Arrancou, muito arrancou, alternativa sim. e claramente para 2 paragens. Mas pronto, viu-se de tudo. Acabou por se ver todo o tipo de estratégias, mas quem deu de caras que ia para 2, a arrancar com os macios, ficou logo ali um bocadinho comprometido. Sim. E não houve safety cars. E não houve safety cars. Quer dizer, houve no incidente. Também, sim. Mas foi logo ao princípio. Não trouxe grandes novidades. Não modificou a estratégia. Basicamente, as estratégias mantiveram-se. Pois. E houve aquela situação do arranque que foi repetido, mas Sim. não houve safety cars depois que ajudaram com a estratégia. Era isso que eu queria dizer. E o Carlos Sainz, de facto, teve muito azar. Olhem, confirma-se, o Hülkenberg Saiu partiu de de O macios. último partiu de macios. Foi o único que partiu de macios e que chegou aos pontos, até porque os outros pilotos foram o Berman, o Gasly e o Colapinto. Temos, por exemplo, o Berman ficaram fora dos pontos. na comparação direta com o Ocon, acabou a ficar atrás do Ocon e ainda ficou relativamente longe, por mais de 15 segundos de diferença. E o Ocon faz a corrida possível com o Haas, que nunca pareceu competitivo, e salvou um ponto. Lá está, é preciso lá estar para fazer isso. E ele estava no sítio certo na hora certa. Mais um ponto. E teve um momento, porque esse vi também em primeira mão, que aproveita uma luta entre o Lance e o Colapinto para ultrapassar os dois numa manobra. E isso foi chave para o pontinho dele. Foi ali um momento a meio da corrida que se ele não tem conseguido passar os dois numa manobra de oportunista e muito boa, não tinha tido a possibilidade de chegar aos pontos. Fim de semana, parece ter sido um fim de semana um bocado como aquela nuvem, daquela neblina intensa que se abateu sobre as praias do norte do Isaac Adjar. Andou um fim de semana muito desaparecido e despercebido. Foi o fim de semana que eu acho que ele vi que teve mais inferior em relação à companhia de equipa e a não maximizar o que o carro rodava, porque teve todo o fim de semana, desde os treinos livres, nunca foi mais rápido que o Liam Lawson e em corrida também. Em corrida não se deu por ele. Acho que foi em 12º. Foi em 12º, acho que nunca saiu muito dali. Se calhar deve ter. Andou sempre em lutas. Andou sempre ali no pelotão lixado. Portanto, acabou por não. E em lutas, depois é difícil ir para a frente, não apanha o ar livre, desgasta mais pneus. Portanto, acho que não foi um fim de semana feliz para o Adjar. Tal como não foi para a Williams. Desistência com os dois carros. Com os dois carros. O Carlos Sainz logo ao arranque. Carlos Sainz a queixar-se muito da preparação do carro e dos problemas que o carro está a ter. O Alex, eu acho que o Alex podia ter feito uma boa corrida, parecia ter algum ritmo, mas nunca saberemos. Acho que, apesar de terem terminado a corrida e os Williams não,
para mim, quem andou muito mal o fim de semana todo foi a Alpine. Alpine, sem dúvida. O Gasly passou Atrás. a corrida toda, não só cá atrás, como a queixar-se do carro. Andar para trás, eu E estava a dizer. andar para trás estar em e sexto, a queixar-se foi do carro, que o carro não era. Sim, não ele a era do determinada pneu, altura diz nada. que não sei se vou conseguir terminar Exatamente. esta corrida. Exatamente. A Alpine, de facto, não trouxe um carro. E no primeiro treino até parecia que o tinha. Tinha uma boa... Fazia muito bem o primeiro setor e depois também compensava essa relativa asa mais pequena no segundo e no terceiro. Uhum. E parecia que ia longe. Podia entrar na batalha, por exemplo, um Q3, mas rapidamente se percebeu que não seria fácil a corrida. Foi um desastre. Alpine, que esta segunda-feira anunciou o empréstimo do rookie, do seu piloto de reserva, um dos pilotos de reserva. A Alpine tem vários. Paul Aron, a Sauber, vai fazer o FP1 já em Silverstone e depois vai também fazer no Hungaroring, e assim a Sauber também vai começar a esbater aquela obrigatoriedade que existe. Porque eles não têm... Eles não têm piloto... Atenção, eles já cumpriram 2 dos 4 com o Bortoleto. O Bortoleto é um rookie, portanto não tem que fazer mais do que 2. E assim fica despachada a questão para a Sauber. Sim, porque eles não têm um piloto de reserva, digamos assim. E o Paul Aron, eu acho que é uma boa escolha. Sinceramente, acho que é uma boa escolha e poderá ser uma boa surpresa. Não faz o que o Alex Dunne fez na sexta-feira, porque o Sauber não é uma Não o permite. Nuno, o que há a dizer sobre este empréstimo momentâneo? Eu acho que o Aron é um excelente piloto. Gostava muito dele já nas fórmulas de promoção. Por isso acho que, em vez de o terem no banco sempre sem sentar, acho que faz todo o sentido este empréstimo, já que a Sauber precisa de cumprir com a regra dos treinos livres e fico contente em ver que dão uma oportunidade ao Aron de pilotar. Agora, o timing é um bocadinho estranho. Será que querem ver como é que ele se porta para depois o considerar ainda até ao fim do ano? Não é? Pode ser. Acho que até é uma maneira de que faz sentido, ou então é só mais uma maneira do Briatore conseguir mais uns trocados, não sei. mas fico contente pelo Aron, que acho que é um piloto com muito, muito potencial e acho que vai andar bem. Sinceramente, acho que vai andar bem. E não vai fazer o que o Dunne fez, certamente, mas vai entrar num Sauber que parece que está em crescente, por isso é bom para ele. Bom, e está feita a análise deste grande prémio. Estaremos cá de regresso na quinta-feira. Quintas-feiras são sempre mais difíceis para o Nuno porque está em pista e está a fazer o seu trabalho. Nuno, o que é que podemos perspectivar para Silverstone? Um traçado que os pilotos também conhecem todos muito bem. E um traçado espetacular. Sim, incrível. É um circuito onde é muito bonito ver a Fórmula 1 ao vivo. Não é nada fácil de lá chegar e de sair de lá em dias de grande prémio. E de bilhetes? Mas, bilhetes também às vezes é difícil. Também, esgota sempre e tem E sair do parque de estacionamento quando chove. É patinar. Também não é nada tens concorrentes como quando vai à neve. Exato. Por isso, mas acho que não tem dado más corridas também nos últimos anos, apesar de termos sempre aquele risco do comboio do DRS, mas é uma pista espetacular em que dá todo o ar que a McLaren vai andar melhor do que toda a gente, mas vamos ver se... Eu saí de Inglaterra até esta manhã e já estava muito calor, vamos ver se vai manter ou se volta ao normal, que não é estar assim tanto calor mesmo no verão, e acho que para domingo, para sábado e domingo parece que baixam as temperaturas, mas esperar ver se a Ferrari, se a Mercedes, a Red Bull normalmente anda sempre bem em Silverstone também, se pelo menos uma destas consegue se aproximar e dar ali um bocadinho de luta aos McLaren, o que eu acho que é pouco provável. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil, mas a Mercedes talvez possa fazer qualquer coisa. Pronto, bem, não Há uma sei, novidade para Silverstone que vamos ver se terá influência na corrida ou não. A Pirelli optou por fazer em vez de C1, C2, C3, são C2, C3, C4, portanto uma mistura mais macia. Pensei que ias falar do contrato do George Russell. Não, isso vamos ver se acontece ou não. Há uma outra novidade que tem a ver com o calendário de 2026, vamos ter mais um grande prémio ao sábado, para o ano. O grande prémio em Baku será ao sábado e não ao domingo. Foi anunciado hoje pela Federação para ganhar Internacional. tempo. Para ganhar tempo. Exatamente.
Exatamente. Ainda bem, faz sentido. Acho que é uma decisão muito correta. E sendo que se A confirma... decisão correta era não teres aquelas Está bem, corridas todas. mas é o que é. É o que... Mesmo assim, para o ano, tirando aquele final, a coisa está mais dividida. Um final que são 3 fins de semana. São 6 corridas em 7 fins de semana, exatamente. Sendo que está confirmado também a data dos testes, a primeira semana de testes e é mesmo uma semana, 5 dias, em que as equipas só podem rodar 3 dias em Barcelona, no final de janeiro. E Última depois, semana de janeiro. Exato. Depois temos 2 semanas aí já de 3 dias em Bahrein. Há uma nuance relativamente aos testes de Barcelona, ao que parece são privados. Vamos ver se é possível estar nos testes ou não. Mas há essa nuance. Tem sentido. Eu também acho que tem. É a estreia dos carros. Não sei se o privado é para a ausência de público, será para a ausência de pessoas social, que não sejam das equipes. Eu já estava a pedir uma autocaravana. É para a ausência de público, porque provavelmente... Não, eu penso que sim. Eu acho que sim. Tem a ver com o público e não tanto com a comunicação social. Mas esperemos que se não vá o público, também não vão jornalistas. Não vá lá ninguém. Pronto. Eu, como não sou jornalista, se calhar posso ir. Pronto. Mas até era giro, que assim ninguém sabe e depois fica-se com mais expectativa para o que acontece na para o Bahrein, não é? Não, para o Bahrein também não vai ninguém. Não vai ninguém. Das duas vezes, já sabe tudo. Já sabe tudo. O Nuno já sabe disto. As equipas têm 9 dias para trabalhar em 11 possíveis. Nos 5 de Barcelona só podem trabalhar 3, nos outros podem trabalhar 3 mais 3. Portanto, 9 dias de preparação para carros novos e motores novos parece-me até pouco, mas pelo menos é mais do que estamos habituados nos últimos tempos. Nós depois de Silverstone vamos fazer uma pausa de 3 semaninhas, depois regressamos para 2 grandes prémios e depois vamos fazer nova pausa. Haver uma pausa na Fórmula 1 não significa que deixamos de ter carros de Fórmula 1 a rodar ou que deixamos de ter desporto motorizado na DAZN. Por exemplo, no dia 11 de julho, entre 10 e 12 de julho, vamos ter o Festival of Speed em Goodwood. E a Haas anunciou esta segunda-feira que Gene Haas vai pilotar um dos carros da equipa norte-americana em Goodwood no dia 11 de julho. Vais poder ver, e o Komatsu também vai guiar. E o Komatsu também. Andaram a fazer testes em Silverstone. Vais poder ver isto em direto na aplicação da DAZN e em DAZN.com. Lourenço, obrigado. Quem é que vai guiar? Desculpa o Gene Haas e o Komatsu. E o Komatsu, vão os dois. O Komatsu, é esse que eu não tinha percebido. Andaram os dois a fazer um ensaio em Silverstone para se habilitar ao carro. É o carro de 2023. Deve ficar para aí a 20 segundos do interessa nada. Não interessa. O que interessa é lá se divertir. Eu ligava, não é? Lourenço, já andaram mais que nós. Exato. O Nuno vai tentar arranjar um Aston Martin para irem os dois. Olha, isso aqui era. Vamos fazer uma petição pública ao Lawrence Stroll, Nuno Pinto em Goodwood. Olha, ia de boa vontade, mas é um dos poucos fins de semana livres que temos, por isso não mentá-los. Não nos vamos entalar. Lourenço, obrigado João, obrigado também ao Nuno por esta análise ao Grande Prémio da Áustria. Está assim concluída a análise a este 11º Grande Prémio da temporada. Vamos agora de malas e bagagens para Silverstone. Até lá.